Olá pessoal, sou o professor William, vamos aí para a nossa quarta aula, agora falando de potenciação e radiciação. Bom, potenciação com a escrita científica, né, a gente pode observar da seguinte forma. Veja só, aqui temos um número, né, 3 vezes 10 à oitava, é um número escrito na notação científica, e ele está sendo elevado ao cubo, ou seja, a base dessa potência ela é um número escrito em notação científica. Beleza? Então, como fazer isso? Como resolver isso, né? A gente tem que lembrar também de uma propriedade lá da potenciação, que diz o seguinte: em um produto, tá? Se você tem um produto na base elevado a um expoente, então basicamente é você pegar o expoente e distribuir nos dois fatores da base, tá? Ou seja, vai ficar 3 elevado à terceira vezes 10 à oitava elevado à terceira também, tá? Você distribui, tanto o 3 vai ficar aqui elevado ao cubo, quanto o 10 à oitava também é o cubo, tá? Essa é uma propriedade lá da potenciação, beleza? Show de bola. Bom, aqui, 3 ao cubo, a gente sabe que é 27, né? É 3 vezes 3 vezes 3, vai dar 27. Ok. Só que aqui também, ó, é outra propriedade importante da potenciação, tá? Quando você tem uma potência, sendo que a base da potência também é uma potência, a gente usa a propriedade chamada de potência, que é aquela que multiplica os expoentes. Ou seja, aqui vai ficar 10, você mantém a base e multiplica os expoentes. 10 elevado a 24. Olha só. 3 ao cubo é 27 e 10 elevado a 8 vezes 3, que vai dar 10 a 24. Está escrito em notação científica? Não, não está, né? Afinal, essa vírgula tem que pular para cá. O 27 não pode ser algarismo significativo. Ou seja, então, andar uma vírgula, movimentar a vírgula para a esquerda uma casa é acrescentar uma unidade aqui. Então, vai dar 2,7 vezes 10 a 25. Tá? Resolvendo aí a nossa potência. Tranquilo, né? Bem simples. Bom, aí tem um outro exemplo aqui, né? Aqui esse camarada é negativo, tá? É um exemplo aqui onde o número, a base dessa potência é um número que está em notação científica e esse camarada é negativo e o expoente também, tá? A resolução é idêntica. Distribui esse expoente 4 aqui, beleza? Show, distribuiu. Bom, menos 5 elevado a 4, lá da potência também a gente tem uma coisinha que é muito bacana. Toda potência que a base é negativa elevada ao expoente par, o resultado é sempre positivo. Por quê? Pela regrinha de sinal, né? Porque aqui vai ficar menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Então, por regrinha de sinal, se você for fazer isso aí, você vai ver que vai dar um sinal positivo no final. Beleza? No resultado. Então, isso aqui vai dar mais 625. Beleza? Afinal, 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5 é 125. E por fim, 125 vezes 5 vai dar 625. E aqui a gente multiplica, tá? Vai ficar menos 5 vezes 4. Produto de um número negativo com um positivo, o resultado vai ser negativo. Então aqui vai dar menos 20. Então vai dar 625 vezes 10 elevado a menos 20. Beleza? Não está em notação científica, afinal esse camarada tem que pular para cá, para deixar o 6 como algarismo significativo. Então, andar duas casas para a esquerda é somar duas unidades. Então, menos 20 mais 2 vai dar menos 18. Beleza? Então, 6,25 vezes 10 elevado a menos 18 é a solução. Beleza, gente? Gente, um comentário. Eu não coloquei aqui um exemplo, mas vou fazer um comentário particular.
Se esse 4 fosse negativo, a gente ia distribuir da mesma maneira que foi feito aqui, porém aqui seria negativo e aqui negativo. E aí a gente sabe o que, né? A gente sabe que quando temos um expoente negativo, a gente tem que inverter a base, tá? Então a gente teria que fazer o inverso de menos 5, que no caso seria menos 1/5. E aí sim calcular, né, a potência de 1 menos 1/5 elevado à quarta. Ou seja, dá 1 sobre 625. É dar o inverso disso aqui, tá? O inverso disso aqui. Só que o inverso disso, 1 dividido por 625, daria, lógico, um número diferente, né? Aqui no fator decimal. Você teria que fazer a divisão de 1 dividido por 625 para descobrir o valor. Beleza? É só esse comentário particular. Aqui sendo negativo ia ficar menos 5 vezes menos 4, então daria mais 20, né? Afinal, o produto de dois números negativos daria positivo. Beleza? Cuidado aí com algum exemplo que venha a ter esse caso. Bom, a radiciação também é um cálculo tranquilo, tá? Então vamos observar ao lado a radiciação de números que estão em notação científica. Radiciação é extrair raiz, tá? Então, extrair raiz desse camarada aqui, a gente sabe lá da radiciação, da operação de raiz, que o produto de a raiz de um produto é igual ao produto das raízes. É uma propriedade lá da operação de radiciação. Ou seja, vai ficar dessa maneira. Ó, o produto, a raiz de um produto, que isso aqui é um produto, né? É igual ao produto das raízes. É como se você colocasse uma raiz para esse fator e uma raiz para esse. Ok? Show de bola. Isso aqui a gente vem lá da propriedade de radiciação. Bom, raiz de 9 é 3, super tranquilo. E raiz de 10 elevado a 8, aqui, cara, a gente pode usar outra notação importante, lá da potenciação também, que é a questão dos expoentes fracionários, né? Raiz quadrada, a gente transforma em expoente fracionário. Beleza? Então vamos lá. Olha só, raiz de 9 é 3, e a raiz quadrada de 10 à oitava é igual a 10 elevado a 8 sobre 2, né? O 2 aqui ele veio da raiz quadrada, aqui tem um 2 que não precisa pôr, tá? E esse 8, que é o expoente daqui, acaba se tornando o numerador da fração do expoente fracionário. Bom, 8 dividido por 2 é 4, né? Então aqui, na verdade, esse expoente é o 4. Ficando, então, 3 vezes 10 elevado à quarta como solução. Olha que simples. Mas você tem que conhecer, né, essa propriedade da radiciação e, lógico, a propriedade aqui também da potência com expoente fracionário. Beleza, gente? Show de bola. Bom, aqui é um exemplo que é raiz cúbica e não raiz quadrada, tá? Vamos extrair raiz cúbica desse número aqui, que está escrito em notação científica. Primeiro, é a mesma coisa, aplica a propriedade de radiciação. A raiz de um produto é o produto das raízes. Só que agora é raiz cúbica, tá? Não importa se fosse raiz quarta, raiz quinta, prevalecia essa ideia, essa propriedade. Ok, a raiz cúbica de 7, com certeza, é um número irracional. É um número que não se repete e é infinito em suas casas decimais. Claro, você aproxima o valor disso, tá? Raiz cúbica de 7, você vai achar esse valor na calculadora, tá? Simples assim. Então, a raiz cúbica de 10 elevado ao cubo, isso aqui dá para a gente trabalhar usando a notação de potenciação com expoente fracionário, ficando então dessa forma. Veja,
Estou usando o sinal de aproximado, uma vez que 1,91 é a aproximação de raiz cúbica de 7, tá? Pode tentar calcular isso na sua calculadora que você vai encontrar. Bom, vezes 10 elevado a 30 sobre 3. Perceba, o expoente desse número que fica dentro da raiz sobe para o numerador da fração, do expoente fracionário, e o índice da raiz ele vira denominador. 30 dividido por 3 é 10, então isso é aproximadamente 1,91 vezes 10 elevado a décima. Beleza? Super simples, gente. Bem tranquilo mesmo. Bom, mais um exemplo. Esse aqui é um pouquinho mais puxado, tá? Mas é possível de se fazer, tá, gente? Sempre é possível de se fazer. Então, veja só. Raiz quadrada, tá? Podia ser qualquer outra raiz também, tá? O procedimento seria o mesmo. Raiz quadrada de 5 vezes 10 à quinta. Separa, né? A raiz do produto é o produto das raízes. Opa, beleza, separei. Raiz quadrada de 5 é um número irracional. É um número que não se repete e é um número infinito em suas casas decimais. Claro, a gente vai aproximar. Como a gente encontra isso? Usa a sua calculadora, tá? Simples assim, por enquanto. Usa a sua calculadora. A ideia aqui não é discutir como calcular isso, tá? Bom, aí raiz quadrada de 10 à quinta, a gente transforma em potência de expoente fracionário. Ficando então aproximadamente 2,24, que é a raiz disso, aproximada, vezes 10 elevado a 5 sobre 2. 5 sobre 2 não é um número inteiro, né? Você divide o 5 por 2, não vai dar um número inteiro. Então, o expoente da base 10 tem que ser um número inteiro, tá? Tem que ser, para estar em notação científica no resultado final. Então, qual que é a ideia aqui quando não dá o número inteiro? Abre esse 5 sobre 2, por exemplo, em uma soma de frações. E aí você tem que dominar um pouco, né, de fração. Veja só. Olha só, 4 sobre 2 mais meio. Se você somar essas duas frações, você volta a ter 5 sobre 2. Então eu abri em uma soma. Bom, se abrir isso aqui em uma soma, e aqui é uma soma no expoente, tá? Essa soma de frações é o expoente da base 10 aqui, ó. Beleza? Bom, então a gente pode fazer da seguinte forma. Veja, 4 sobre 2 é 2, então vai ficar 10 ao quadrado. Como aqui é uma soma de expoentes, significa que veio de um produto de potências de mesma base. Veja só, potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes, ou seja, 2 mais meio. Isso aqui é 2 mais meio, só que o 2 está disfarçado aqui, ó. Beleza? Então a gente pode desconstruir uma potência que tem um expoente que é uma soma, a gente volta para isso. Beleza? Ok. Então aqui a gente volta para a notação de raiz. 10 elevado a meio é a raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 10 também é um número irracional. Você procura em sua calculadora, você vai ver que é aproximadamente 3,16. E aí sim, você multiplica esse número por esse daqui, que já é aproximado, tá? Então vai ficar uma aproximação um pouquinho mais grosseira agora. Então multiplica esse por esse e por fim chega a nossa notação científica, né, no resultado. Então vai ficar 7,07 vezes 10 ao quadrado, aproximadamente. Beleza? O resultado disso aqui. Show, gente? Maravilha, hein? Passando por muitas propriedades aí, ó. Raiz, potenciação, fração, tá? Um espetáculo aqui de atividade aritmética. Então é isso por hoje. Até a próxima aula, gente. Forte abraço.